Você pode se sentar, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite especial, e também você que nos acompanha pela internet possa ser tocado, e que aí onde você está, você possa também receber a cura, receber a vida de Deus. Irmãos, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, no capítulo 13, verso 11, Almeida, revista e atualizada, diz... Na verdade, esse texto é um clássico, podemos assim dizer, né? Dos textos de Paulo, muito conhecido. Também até músicas feitas com esse capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor. Eu gostaria, nesse tempo, de ressaltar o verso 11. Não está falando sobre aquele amor. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu, em 2001, estava em Londrina, em julho de 2001, acampamento Shalom. Conversei com o pastor Juvenal, que era pastor aqui em Dourados, da igreja missionária. Eu nem sonhava vir para Dourados. E eu conversando com ele, eu disse: Juvenal, ele já faleceu. Eu gosto de conversar com pessoas mais velhas, porque eu aprendo com elas. Esse Juvenal disse para mim: olhe para as crianças. Olhe para as crianças, você vai aprender muito mais. É outra lição que eu aprendi com ele. E quando nós olhamos para as crianças, nós de fato aprendemos, né? Nos maravilhamos com algumas coisas, e para elas o novo, né? Sempre a primeira vez de algo, isso é bem interessante. E nós estamos tendo a experiência agora, né, com a Eloá, com 3 anos, e várias experiências, e algumas delas, esses tempos, alguns meses atrás, eu fui visitar Érica, Bonamigo. Ela estava grávida de gêmeos, então a Eloá foi comigo, e viu aquele barrigão, e ela precisava de oração, eles estavam vindo prematuros. Vamos orar, Eloá, vamos orar, e ela orou, Sara o dodói do neném, e fomos embora. Um outro dia, logo depois, eu passeando com o Eloá de bicicleta, um senhor sem camisa, vizinho, lavando a calçada, ou regando ali a grama na frente, sem camiseta, mas com aquela saliência, né? Eloá me perguntou, bem alto, né? O jeitinho dela: papai, o tio tem neném na barriga? Eu seguia andando de bicicleta. Não, esse tio não tem. Tem outros seres vivos ali dentro, mas não é o neném. Esses tempos também, a Mariana me contou que estava no mercado, e Eloá agora está com essa de ficar reparando nas compras das pessoas. E a Mariana com o carrinho, de repente Eloá falando alto: mamãe, a vovozinha está comprando um bolo. A Mariana torceu para ser uma velhinha, bem velhinha. E de fato era. Mas nós aprendemos que isso em nós mesmos, né, na nossa infância. Quantas meninices talvez nós não fizemos, né? Eu me lembro que quando criança, lá pelos 9 anos, a minha irmã tinha o costume de fazer a sua limonada, colocar lá no freezer, nós chamávamos de congelador, e aí virar um sorvete depois. E eu pegava aquela pimenta caseira e colocava, misturava, mas é como água e óleo, não mistura, né? Eu tentava misturar e coloquei de volta, não vai perceber. Aí ela viu que havia algo diferente, mostrou para o meu pai. Adivinha quem teve que comer aquele sorvete? E nós temos que crescer e amadurecer, apesar que esse tipo de coisa eu continuo até hoje fazendo, tá, gente? Mas na vida nós temos que amadurecer para muitas coisas. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas, e o tema que eu gostaria de trazer hoje, diante desse texto que nós lemos, é deixa de meninice. Deixa de meninice, um chamado à maturidade. Deus nos chama à maturidade na nossa vida espiritual, nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Quantos erros não cometemos por falta de maturidade? E quando a gente pensa nessa carta que Paulo escreve a Corinto, Paulo, ele destaca essa igreja como uma igreja muito talentosa. Tanto é que quando você lê o capítulo 13, antes do capítulo 13 tem o capítulo 12, depois do capítulo 13 tem o capítulo 14. 12 e 14 fala a respeito de dom e talento. Uma igreja muito capaz, com muito talento, com muito dom.
mas faltava o principal, faltava o caminho mais excelente. Passo a mostrar-vos um caminho mais excelente, o amor. Ainda que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu fale a língua dos homens e dê o meu corpo a ser queimado e distribua meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, se não tiver caráter, não adianta nada. É só barulho. E é isso que Paulo está querendo dizer para essa igreja tão capaz de tanta coisa, tão presenteada por Deus, mas tão imatura. Tanto é que essa mesma palavra, menino, que é um néfio, no grego original, é aquela que quando Paulo, lá no capítulo 3, ele diz a essa igreja: eu escrevo vocês como a carnais, como a crianças, a criancinhas em Cristo, é a mesma palavra. Meninos, imaturos. Eu não posso escrever a vocês, igreja, que havia aprendido de mim o Evangelho, eu havia ensinado, eu havia evidenciado os sinais de Deus, eu não pude escrever a vocês como espirituais, porque vocês são imaturos. São meninos e precisam crescer, e Paulo, quando começa essa carta, é bem interessante, porque Paulo, uma igreja cheia de imoralidade, de mentira, de divisão, de contenda, de egoísmo, Paulo escreve para essa igreja, tentando resgatar a identidade deles. E Paulo, lá no primeiro capítulo, logo no comecinho da primeira carta, dessa carta a essa igreja, ele diz assim: aos santificados em Cristo, aos chamados para serem santos. Eu quero trazer à memória quem vocês de fato são. E às vezes nós esquecemos de quem nós somos, e quando nós esquecemos de quem nós somos, nós queremos ser o que os outros querem que nós sejamos. Quando esquecemos de quem nós somos, nós tentamos ser aquilo que agrada os outros, ou tentamos imitar os outros. E Paulo tenta resgatar: peraí, vocês têm que descobrir quem que vocês são em Cristo, em Deus. E depois ele diz no capítulo 3, vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês estão se esquecendo? Por que vocês estão vivendo na imoralidade? Por que vocês estão entregando os membros do corpo de vocês à mentira? Se vocês são templo do Espírito Santo, e muitas vezes falta para nós saber quem nós somos em Deus, e nós ficamos dando ouvido a tantas vozes, esquecemos de quem nós somos e acabamos vivendo bem aquém daquilo que Deus nos chamou para sermos. E nesse contexto também, essa carta, historicamente falando, Corinto, um centro rico de comércio, uma cidade portuária, que atraía muita gente de todo o Império Romano, tornando-se uma das cidades mais diversificadas da região. Contudo, havia muita adoração de ídolos no templo. E um dos ídolos, a Afrodite, que eles adoravam ali, tinham rituais nesses templos de prostituição, ou seja, essa igreja estava localizada num lugar muito imoral. Mas na verdade foi de lá que ela saiu, mas estava trazendo alguns costumes imorais para dentro da igreja, tentando andar com Deus e andar no mundo ao mesmo tempo. Como nós ouvimos a Lidiane falando aqui, um pé no mundo, né, e um pé na igreja, e eles estavam vivendo de forma bem aquém daquilo que era o chamado de Deus, imaturidade. E o contexto, como eu disse, desse capítulo 13, é Paulo resgatar vocês a maturidade, a qual vocês foram chamados a atingir a maturidade, como Paulo diz aos Efésios, a medida da plenitude de Cristo, que Cristo seja formado e revelado em vocês. Que Cristo possa se mostrar através das palavras, dos pensamentos, das expressões, dos sentimentos de vocês. Isso é maturidade cristã. E Deus, Ele te convida a deixar de meninice, em primeiro lugar, no falar. Deixa de meninice no falar. Paulo diz: eu falava como menino. A palavra laléu, no grego, conversar, anunciar, contar, falar. Eu falava como menino. Estudos revelam, pela revista Time, dizendo, né, que as mulheres proferem bem mais palavras que os homens, né? Será? E a revista Time trouxe que 20 mil palavras, média, das mulheres contra 7 mil dos homens. Será verdade? E depois outros estudos mais atuais dizem, tentaram equiparar um pouquinho, que as mulheres são 16.215 palavras contra 15.669 palavras dos homens. Ainda estão na frente, tá? Mas eu quero defender um pouco as mulheres. As mulheres podem até falar mais, mas elas falam mais porque elas falam uma vez para o homem e ele não entende, ele não faz. E aí você tem que falar de novo. E depois falar de novo. Nunca reclame se o seu marido não ouve quando você pede para ele fazer alguma coisa, se você só pediu uma vez. Tá? Se você pediu uma vez, é como se não tivesse pedido nenhuma vez.
Não contabilize essa. Começa a partir da segunda, terceira, talvez a terceira é a primeira para você, para ele a primeira, para você a terceira, ok? Então acho que por isso ajuda a mulher a falar mais que o homem. Além de que a mulher, ela precisa falar mais para relaxar, para desabafar, né? Enquanto o homem só ficar em frente da televisão, ele já relaxa no silêncio. Então talvez essas questões aí ajudem a mulher a falar mais. Mas a mulher também, ela gosta muito de falar e ela elogia mais, ela tende a elogiar mais, né? Nem sei se sempre elas são sinceras, mas querida, que bolsa linda você está hoje. Uau, nossa, seu cabelo ficou maravilhoso. Você nunca vai ver um homem falando isso. Ó, seu cabelo está lindo. Para outro homem. Nossa, que estragaram seu cabelo. Né? Poxa vida, fala do nariz, fala da boca, fala da barriga, fala. Homem é assim. A mulher, se chegar uma aqui com vestido e percebe que a outra com vestido igual, ela vai lá para o outro lado. O homem não está nem aí, né? É a promoção, compramos, é igual, tira foto junto, né? Não é isso? Esses dias eu fiz isso, né, com Micaías. Mas eu quero dizer que existe uma diferença. A questão não é quem fala mais ou quem fala menos, o que é a qualidade daquilo que estamos falando todos os dias. Porque nós estamos usando, como nós estamos usando a boca que Deus nos deu para falar todos os dias, e muitas das vezes nós estamos falando também com os nossos dedos, né? E hoje parece que muito mais com os nossos dedos digitando do que com os nossos próprios lábios. Mas Deus, Ele nos chama a utilizar a nossa boca para falar de forma que edifique os outros. A imaturidade no falar consiste em não dominar a língua. Não dominar pessoas que querem dominar organizações, querem dominar sobre outras pessoas, querem dominar grupos, mas não conseguem dominar a língua. Como o navio, né? Um pequeno leme controla todo um grande, imenso navio, a língua controla muita gente que tem, talvez, se atrapalhado na vida por conta das suas palavras, da língua, do mau uso da língua, por meio da qual nós abençoamos e amaldiçoamos. Vida e morte estão no poder da língua. Não dominar traz grande prejuízo. Aferir pessoas com palavras que depreciam, palavras que diminuem. É claro que quando nós vemos no contexto de igreja todo tipo de gente, e às vezes as diferenças, né? E não é problema as diferenças, porque aqui entram pessoas que cresceram com beijos e abraços e amores, ou pessoas que cresceram talvez entre tapas e chutes, mas que estão aqui com o mesmo propósito. E nós temos que edificar uns aos outros com as nossas palavras, reclamar demais. Pessoas que reclamam de tudo. Se está sol, está ruim. Se está frio, está ruim. Se chove, é ruim. Se está seco, é ruim, nada está bom. A reclamação dos lábios revela a ingratidão do nosso coração. Usa linguagem fútil, tola, imoral. E os filhos acatam essas palavras, né? Aprendem palavras que não deveriam falar. Então, e como dizem alguns também, né? A culpa é minha e eu dou para quem eu quiser, né? Eu coloco em quem eu quiser. Então nós temos que saber a utilizar as nossas palavras. Uma pessoa madura entende que é melhor ficar calado e deixar todos achando que é um tolo. Fique calado e deixe todo mundo pensando que você é um tolo, do que você falar e dar a eles a certeza. Realmente. A Bíblia diz que quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. A Bíblia diz também que a língua dos sábios traz cura. A boca fala do que está cheio o coração, do que alimentamos todos os dias o nosso coração. Esse texto, boca fala, traz cura, né? A língua dos sábios traz cura. Que precioso é você poder usar suas palavras para trazer cura a alguém que precisa de uma palavra de conforto, de carinho. Poxa. E às vezes palavras simples, obrigado, de gentileza, já fazem grande diferença para nós. E o seu falar seja sempre agradável, a Bíblia diz, e temperado com sal, para que saibam como a responder a cada um. Recentemente estive recebendo um áudio de um amigo, e ovelha, ouvindo palavras muito agradáveis e que me motivaram muito, palavras de gratidão. Eu falei, poxa, que legal ouvir isso, e através de um WhatsApp, de uma rede social, e nós podemos fazer isso. Nós temos um acesso muito rápido e muito fácil às redes sociais, e eu posso enviar uma oração, eu posso enviar uma palavra de bênção, eu posso enviar uma palavra de gratidão, palavra que valoriza, que enaltece. Sim. Mas Deus também te convida a deixar de meninice no sentir. No sentir.
A palavra aí, ó, pronel, algumas traduções trazem como pensar também. Mas estudando um pouco mais a fundo no grego, é porque a próxima também é pensar no sentido de racionalizar. Essa é um pensar, um sentido mais visceral, através da emoção. E algumas versões trazem o sentir. E eu quero abordar a ideia do sentir mesmo. Sentir como menino, Paulo diz, na vida nós não podemos que os nossos sentimentos e as nossas vontades nos controlem. Há muita gente que é dominado pelo sentimento lá na carta de Judas. Não foi o Judas que traiu a Jesus, ok? Mas ele traz pessoas sensuais. O que são pessoas sensuais? Pessoas nesse caso, nesse contexto ali, pessoas que vivem em função daquilo que sentem. E nós vivemos uma cultura hedonista, as pessoas em busca de prazer a todo custo. Mas nesse sentido de que eu depender da minha vontade para agir, para decidir, isso vai me trazer muitos prejuízos na vida. Se eu depender da minha vontade, nossa, hoje estou com uma vontade de lavar a louça, incontrolável, né? Alguém me segure. Ninguém tem vontade de lavar a louça, né? Mas a gente tem que lavar a louça, é uma obrigação, um compromisso, uma responsabilidade. E muitas vezes, se eu agir pela minha emoção, eu não vou levantar da cama de manhã para trabalhar. Se eu agir pela emoção, eu não vou fazer muitas coisas. Se eu agir pela vontade, eu não vou fazer exercício. Se eu agir pela vontade, se eu sentir, eu vou amar. E amor é muito mais que sentimento, tá? Amor é muito mais que sentimento. Não sinto mais, eu deixo. Se eu sentir um friozinho aqui, um arrepio aqui na espinha, eu vou entregar o dízimo. Então você está agindo pelo sentimento. E a Bíblia diz que nós temos que agir pelo princípio da palavra de Deus, o princípio do fato, da fé em Deus. E eu tenho que crer nele, eu não tenho que crer também baseado na minha emoção. Eu creio que Jesus está aqui porque eu estou sentindo um arrepio. Eu tenho que crer, não baseado no sentir, mas baseado na palavra dele que disse: estarei com vocês todos os dias. Nunca os deixarei, não os desampararei. Isto é fé. Fé no fato, ainda independente do seu sentir. Sentir é bom e ele vem também, mas eu não posso depender do sentir. E pessoas que dependem do sentir são imaturas na fé, porque a nossa emoção, ela oscila tanto. Ora eu gosto, ora não gosto, ora eu sinto, ora não sinto, e aí? Eu vou viver em função de sentimentos? Eu vou dar vazão aos meus sentimentos, às minhas vontades, aos meus prazeres? Eu vou me meter em muita enrascada. Então, a pessoa madura não vive em função das emoções e também não decidem baseado nas emoções, na hora do fervo, na hora da faísca, você fazer decisões. Espera a poeira baixar. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, a Bíblia diz. Sai daquele ambiente. Depois você se resolve dentro de si, resolve com a outra pessoa a situação, mas cuide. Cuide de decisões, cuidado com suas palavras. Agir precipitadamente na hora da emoção. Poxa, depois vem o arrependimento, não dá para consertar mais. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé conduz, a fé na palavra. Eu preciso ter o contato com a palavra para que eu possa desenvolver fé que vem pelo ouvir da palavra. A Bíblia diz: não ande ansioso por coisa alguma. Apresente as suas orações. A Bíblia diz também que um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Você é daqueles que expande? Estou irado. O mundo tem que saber que eu estou irado, não vou deixar passar. Mas o sistema de valores nosso tem que ser diferente do sistema de valores do mundo. O do mundo se vinga. O nosso, a Bíblia diz para você fazer o bem para quem te faz mal. A Bíblia diz para você amar o seu inimigo e abençoar o seu inimigo. Caso você faça o contrário, você está vivendo conforme o sistema de valores do mundo e maturidade espiritual, e maturidade cristã. A Bíblia diz também que é melhor o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Jesus é o maior modelo para nós de maturidade emocional. Quando os fariseus apresentam ali aquela prostituta, conforme a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada, confrontando Jesus. Jesus podia dar uma resposta ali. Espera aí, quem são vocês? Eu sou filho de Deus, mas Jesus, ele quietinho, em silêncio, ele se abaixa, começa a escrever algo no chão, fazer um movimento. Atire a primeira pedra. Quem não tem? Pecado.
É melhor esperar, é melhor acalmar. Jesus não viveu em função do sentir. Quando estava orando ao Pai, próximo à sua crucificação, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Esse sentimento, essa dor, essa angústia. Mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Uma pessoa madura em Deus, ele se submete à vontade de Deus, não à sua própria vontade. Tende em vós, a Bíblia diz, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve nele, tende em vós. Este sentimento. Deus te convida a deixar de meninice também no pensar. Logizomai, palavra grega, racionalizar, calcular, computar, conferir. Eu pensava como menino. Precisamos desenvolver como pessoas, nutrir nossa mente com boas informações, avaliar nossas atitudes, considerar situações, informações, ser ponderados, racionais naquilo que nós estamos pensando, decidindo, nos desenvolver como pessoas, nos especializarmos. Pensamentos geram palavras que se transformam em ações, que criam hábitos, que formam o caráter que constrói o seu destino. No que você está pensando todos os dias? Nossos olhos, nossos ouvidos são os canais receptores do nosso pensamento. Ok? O que você está vendo todos os dias? O que você se nutre, se alimenta? Ouve. O que você ouve? O Big Brother. Sinto muito se é isso que você está nutrindo o seu pensamento. São os Big Brothers, né? Esse tipo de coisa que nutre você. Que tipo de série você assiste? Tem séries que estão corrompendo o teu lar, a tua mente, os teus valores, as tuas decisões, o teu caráter, o teu destino. Eu prefiro focar na palavra do Senhor. E a palavra, como diz em Salmo 91, que praga alguma entrará na minha tenda. É você que não pode permitir. Então, no pensar, gente, a imaturidade no pensar consiste em não ponderar as consequências das suas atitudes, consiste em cultivar pensamentos mundanos. Você pode não impedir que o pássaro passe pela sua cabeça, mas você pode impedir sim que ele faça ninho. Falta de conhecimento, de estrutura, de especialização. Muitas vezes nós vemos jovens, pessoas que recebem dinheirinho extra, ele vai lá e compra o melhor iPhone, o melhor game. Poxa, investe em você. Aprende um idioma, faz um curso, cresce, empreenda, faça algo diferente, mas investe na sua mente, leia um livro por mês que seja, um livro por mês, se esforça, não age conforme a tua vontade, porque senão você vai ficar nos programas, nas mídias sociais. Quantos minutos, quantas páginas você pode ler em 30 minutos? E o que você faz numa rede social em 30 minutos? Temos que pensar, se aprofundar. Os Facebooks, Instagrams, os YouTubers estão falando tanta coisa, e isso que está, talvez, dando direção para nós, para os nossos jovens, para as nossas vidas. E no aspecto espiritual, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século é o diabo. Ele cegou o entendimento. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem perceber Deus. Eles não conseguem ter conexão com Deus. Eles não conseguem se relacionar com Deus, muito menos ter intimidade com Deus. Porque estão distraídos demais, estão cegos demais, porque o Deus desse século cegou-lhes. E nós temos que pedir para que Deus abra os nossos olhos espirituais, como Paulo coloca aos Efésios, a fim de que eu entenda, eu compreenda a grandeza para o qual eu fui chamado, a gloriosa riqueza da herança dele em mim e a grandeza do poder dele para comigo. É o que Paulo fala aos Efésios. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, para que eu possa saber quem eu sou em Cristo, para que eu possa ter maturidade. E nós somos transformados, conforme a Bíblia, pela renovação da mente. A Bíblia diz, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Certa vez um rapaz, menino, cultivava no seu pensamento, menino de Deus, cristão, dentro de uma classe tão não cristã, de pagãos.
E ele cristão, a professora deu uma atividade para eles, uma folha sulfite interessante, falou, olha, vocês têm 20 minutos, 10 minutos de um lado, vocês vão escrever tudo sobre Deus. O que vocês pensam sobre Deus? Do outro lado, o que vocês pensam sobre o diabo? 10 minutos sobre Deus, 10 minutos sobre o diabo. E esse menino começou a escrever sobre Deus, escrever sobre Deus. Tudo que ele pensava, tudo que Deus era para ele, tudo que ele cultivava de Deus no seu pensamento. E foram-se os 10 minutos e ele precisava correr para terminar logo. E foram-se 12, foram-se 13, 14, 15 e foram-se 18 minutos. Ele escrevendo sobre Deus, ele olhou para o relógio, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu preciso escrever sobre o diabo. Ele virou a página e escreveu, para o diabo eu não tenho tempo. Nós não temos tempo para o diabo. Quem se ocupa com Deus não tem tempo para se preocupar com o diabo. Não tem tempo porque é maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. É o que a palavra de Deus diz. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Depois Paulo conclui o versículo, dizendo, quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Uma pessoa madura, ela perdoa mais, julga menos. Uma pessoa madura respeita mais as diferenças. Uma pessoa madura, ela não se empolga mais com conversas banais, ela não deposita no outro a razão da sua infelicidade, ou mesmo a sua felicidade. Ela tem felicidade em Deus. Pessoas maduras assumem responsabilidade, são capazes de assumir seus erros. Pessoas maduras, elas desapegam-se daquilo que não faz bem para elas. Elas não se comparam com ninguém. Maturidade é ficar calado quando o outro espera que você grite. Deus chama você nessa noite a maturidade. Maturidade que nós só podemos alcançar por meio da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Eu convido você a ficar em pé nesse tempo. Vamos declarar que nós vamos avançar e nós vamos crescer e ninguém vai nos deter. Sim, Senhor. Declaramos, Senhor, a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. E como ouvimos nesta noite, possamos sim avançar, crescer, amadurecer, deixar as coisas de menino, Senhor. Pai, guarda as nossas palavras, nossos pensamentos, Senhor, as nossas decisões, as nossas atitudes, Senhor. Nós queremos entregar a Ti esse tempo, tudo aquilo que foi ouvido, cada semente da Tua palavra plantada, que possa germinar e gerar muito fruto em cada vida, em cada família. Assim oramos